jubileu deve acontecer na base, mais perto do povo possível. A oração parte do Espírito do Senhor que nos move a orar. Santos ou pecadores, todos nós devemos rezar e nunca desistir. Quando alguém se converte, há sempre alguém orando em algum lugar. O conhecimento de Deus na Bíblia é experiência. A experiência de Deus se faz na vida, seja no momento de intensa alegria, no momento do sofrimento. Neste mundo nós não estamos a passeio, nós somos peregrinos. A nossa vocação, nossa vida, ela não é só aqui na Terra. Quem nos permite peregrinar com o coração cheio de esperança é a oração. La speranza non delude, non dimentichiamo questo. Tutto dentro e fuori di noi invoca speranza. Podcast Ano da Oração, Cantores da Esperança. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast sobre o Ano da Oração. Eu sou Juliana Mastelini Moisés, jornalista da Arquidiocese de Londrina. Eu sou Renata de Paula, jornalista da Rádio Alvorada, emissora da Arquidiocese de Londrina. E este é o 6º episódio dos podcasts sobre o Ano da Oração, convocado pelo Papa Francisco como uma grande sinfonia em preparação ao Jubileu Ordinário de 2025, Peregrinos da Esperança. Todos os episódios estão disponíveis no Spotify, YouTube e no site da Arquidiocese de Londrina. Neste episódio, vamos falar sobre o 5º volume dos cadernos sobre a oração, publicados pelo Dicastério para a Evangelização, com o objetivo de melhor viver esse ano dedicado à oração. O volume de hoje, As Parábolas da Oração, foi escrito pelo Monsenhor Antônio Pita. Nele, o autor aborda o ensino da oração a partir de 5 parábolas presentes no Evangelho de Lucas, que mostram o modo particular de rezar de Jesus. E o nosso convidado, quem vai comentar esse volume hoje conosco, é o padre redentorista Alfredo Viana Velar, que é o reitor do Seminário Redentorista aqui de Londrina, mestre e doutorando em teologia. Ele atua na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, no Decanato Oeste. Padre Alfredo, seja bem-vindo. Obrigado, Juliana, obrigado, Renata, pelo convite. Saudação a vocês, queridos radioouvintes da Alvorada e aqueles também que nos acompanham pela internet e outras plataformas. É uma alegria estar aqui com vocês. Padre, antes de entrar no assunto do caderno, a gente gostaria que o senhor comentasse qual que é a importância da oração na vida e na caminhada do senhor. A oração, embora seja uma possibilidade na vida de todo e qualquer ser humano, não é algo com o qual nós já nascemos familiarizados, né? Com a oração a gente vai se familiarizando, assim como aprendemos a conversar a partir das escutas, né? Ao longo da vida, nós vamos aprendendo a conversar com Deus também a partir da nossa convivência com as pessoas. Então a oração é um aprendizado e, como boa parte das pessoas, eu aprendi o valor da oração vendo meus pais rezando. Sobretudo meu pai. Então a importância que a oração tem na vida dos meus pais, desde cedo me marcou bastante, a assiduidade, a frequência, a intensidade, né, da oração dele, e vendo que aquilo era tão importante para ele, eu acabei assimilando a importância da oração na minha vida, né, e desde as minhas memórias mais antigas, né, de oração até hoje, foi de fato a oração quem me sustentou nesta caminhada, né, com Cristo e diante dos desafios tantos da vida. Padre, logo no começo do caderno, o Monsenhor Antônio Pita lança uma questão e a gente queria que o senhor, por favor, comentasse para a gente sobre isso. Por que Jesus precisava rezar se ele é o Filho de Deus encarnado? Ótima pergunta. Primeiro que o caderno vale muito a pena ser lido. As parábolas da oração, né? Vale muito a pena ter contato com esse material. E a pergunta é pertinente porque muitos se perguntam, né, a respeito da necessidade de Jesus rezar. Se ele é filho de Deus, por que precisava rezar e por que ele rezava tanto? E na própria pergunta que você me fez, já está a resposta, né? Quando ele assume
a nossa humanidade. O fato de Jesus se encarnar, assumir a nossa humanidade, é ter que aprender como nós. Então ele precisou aprender a falar com as pessoas como nós aprendemos. E ele aprendeu a falar com Deus, o Pai, da forma com que as pessoas do seu tempo falavam com Deus, né? Então, o fato de Jesus assumir a nossa humanidade implica que ele assuma a nossa necessidade e a nossa possibilidade de falar com Deus. Então não é algo que ele tem como dado já, né? Já estou em total diálogo com o Pai, mas foi algo que ele foi aprendendo ao longo da sua vida. Certamente, né, ao longo dos seus primeiros anos, em um contato maior com sua mãe, aprendeu com ela o valor da oração. A partir de uma certa idade, já inserido no ambiente masculino do pai, ele continua aprendendo a falar com Deus, a importância da oração, e ao longo de toda a sua vida, sobretudo no Evangelho de Lucas, a partir do qual o Monsenhor Antônio Pita, ele pega as parábolas da oração, né, para nos mostrar a importância da oração, né, na vida de Jesus. Sobretudo no Evangelho de Lucas, nós contemplamos Jesus rezando várias vezes, né? Então, na oração, ele vai discernindo o sentido da sua vida. A partir da oração, ele descobre ou entende a profundidade da sua missão, e a oração vai pautando todo o seu caminhar, sobretudo nos momentos mais decisivos. Rezava sempre nos mais diversos lugares, e nas horas, né, mais decisivas, né, da sua vida missionária, Jesus esteve em oração, em intensa oração. Então, de fato, Jesus aprende, podemos dizer assim, aprende a rezar no seu ambiente em Nazaré, sobretudo com seus pais e com seu povo daquela pequena povoação, e aquele valor assimilado ele vai colocando em prática e descobrindo o seu jeito de rezar, porque Jesus reza de um jeito tão diferente que seus discípulos, inclusive, pedem-no que os ensine a rezar como ele reza. Padre, nessa caminhada do ano da oração, que busca aprofundar a vivência de oração dos fiéis, por que falar de parábolas, né? Qual que é a relação de parábolas e oração? É interessante nesse caderno, né, as parábolas da oração do Monsenhor Antônio Pita, porque ele pega então a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos discípulos, segundo o evangelista Lucas, que é uma versão mais curta em relação à versão de Mateus. Em Mateus, na versão do Pai Nosso em Mateus, nós temos 7 pedidos. E na versão de Lucas, nós temos 5 pedidos. É uma oração mais breve do Pai Nosso, do relato de Lucas. E Jesus não apenas ensinou a rezar pronunciando o Pai Nosso, mas em Lucas, ele ensina a rezar, ou vai desdobrando o Pai Nosso através de 5 parábolas, que são as 5 parábolas que são bastante aprofundadas, embora em poucas páginas, nesse livro, nesse caderno, as parábolas da oração. A oração de Jesus, ela está em sintonia com a vida, com o seu cotidiano. Ele reza a existência, ele reza a sua vida. Ele reza a partir daquilo que ele experimenta no cotidiano, em todo e qualquer lugar. Então, quando ele ensina o Pai Nosso, e nessa oração do Pai Nosso, pela versão lucana, nós temos 5 pedidos, o Monsenhor Pita nos mostra que essas 5 parábolas aqui destacadas, elas estão ligadas a cada um dos 5 pedidos do Pai Nosso, para mostrar que a oração está ligada à vida, a vida favorece a nossa oração, e a gente reza de uma maneira mais profunda quando estamos em sintonia com tudo aquilo que se passa ao nosso redor e dentro de nós. Padre, essas parábolas no Evangelho de Lucas aparecem logo após Jesus ensinar o Pai Nosso aos seus discípulos, atendendo a um pedido de um deles, como o senhor já mencionou com a gente aqui. Um pedido, né, citando que João Batista havia ensinado os seus seguidores a rezar, então o pedido foi para que Jesus fizesse o mesmo. O Monsenhor Pita aponta se existe alguma diferença entre a oração de Jesus e a oração de João Batista? Qual seria essa diferença? Os discípulos então pedem a Jesus que os ensine a rezar, porque os de João Batista rezavam como João Batista, os dos fariseus rezavam como os fariseus, e eles queriam rezar como o mestre deles, Jesus. Então, assim, a oração de João Batista, embora ela não esteja descrita nas linhas dos evangelhos, né, nós podemos deduzir como era a oração de João Batista, ou dos discípulos de João Batista. João Batista tinha um jeito de falar mais severo, mais austero, mais, podemos dizer assim, quem sabe,
um jeito mais duro, o machado já está posto, a raiz, né? O João vivia no deserto, a alimentação dele era uma alimentação mais escassa, a vida com João era mais austera. Então, muito provavelmente, os discípulos de João Batista, que era seu mestre, eles tinham um estilo de vida parecido com o de João, e a oração deles, como de todo discípulo, se assemelha ao do mestre, a oração deles se parecia a de João. Então, provavelmente, uma oração mais austera, com palavras talvez mais duras. E a oração dos fariseus, né? Os fariseus rezavam nas praças para que os outros os vissem rezando, né? Jesus, em algum momento, os criticou por isso. Mas a oração de Jesus, ela não segue, né, nem esse padrão da oração dos discípulos de João Batista no deserto, de maneira mais austera, com palavras mais duras e com mais imediatismo, né, quanto ao tempo, né, da vinda do Senhor. E também não é um jeito, poderíamos, quem sabe dizer assim, exibicionista, como o jeito dos fariseus. O jeito que Jesus ensina os seus discípulos a rezar, ele ganha outros contornos. Pegando as 5 parábolas daqui, um contorno marcado pela vida, pelo cotidiano, por elementos do dia a dia, por situações que se passam entre as pessoas e não condicionada a lugares. Então, talvez a gente pudesse dizer assim, a oração de João Batista é mais austera, dos discípulos dele. A dos fariseus corre o risco de ser uma oração exibicionista. E a oração, né, que Jesus faz e que ensina aos seus discípulos é uma oração marcada pelo cotidiano, pela simplicidade, pela espontaneidade das palavras em contato com a vida. Podcast Ano da Oração, Cantores da Esperança. A gente conversa com o Padre Alfredo Viana Velar sobre o 5º volume dos Cadernos sobre a Oração, As Parábolas da Oração. Você pode acompanhar este e os outros episódios pelo Spotify, YouTube e site da Arquidiocese de Londrina. E não se esqueça de compartilhar este episódio com a sua comunidade, sua pastoral ou seu movimento. Padre, agora a gente pede que, por favor, o senhor nos explique e comente cada uma das 5 parábolas da oração. A primeira é a do amigo impertinente e o pão cotidiano. A gente fala de Lucas, capítulo 11, versos de 5 a 13. O Monsenhor Pita nos propõe que cada uma dessas 5 parábolas esteja, como eu mencionei anteriormente, ligada a um dos pedidos da oração do Pai Nosso. Então, esta parábola daquele amigo que bate à porta do vizinho pedindo algo porque um amigo chegou de surpresa em sua casa, né, desse amigo, digamos, impertinente, está ligada à súplica do pedido pelo pão de cada dia, né? Então, o que nós pedimos no Pai Nosso, o pão de cada dia, exemplificado, ilustrado por Jesus nesta parábola do amigo impertinente. É uma parábola muito interessante, sobretudo porque ao final dela, o protagonista dela é Deus mesmo que dá o seu Espírito. Então, através de uma imagem do dia a dia, um vizinho que pede algo ao outro vizinho por uma necessidade sua, Jesus consegue nos falar do Pai, de Deus, que nos dá o seu Espírito com abundância. Então, aquilo que nós buscamos por necessidade, Deus está nos dando, né, abundantemente em seu Espírito. É uma parábola muito interessante quando a gente a coloca de fato em paralelo com o pedido do pão. Aquele vizinho que num episódio cotidiano pede o pão ao outro para dar a alguém que chega e pede por necessidade, nos mostra ao final desta parábola que Deus nos dá o seu Espírito com abundância, assim, o seu Espírito que é dado a todos. E partimos, claro, a oração parte desse Espírito, né, do Espírito do Senhor que nos move a orar, que nos leva a rezar. Padre, a próxima parábola é a do Pai misericordioso e a remissão dos pecados, que a gente conhece como parábola do Filho Pródigo, né? Está em Lucas 15, de 11 a 32. Esta parábola do Pai misericordioso, como propõe Monsenhor Pita e a maioria dos autores hoje, né, falar Pai misericordioso e não Filho Pródigo, porque quem está em evidência nela é a atitude, a bela atitude do Pai diante dos 2 filhos, não apenas do filho mais novo. No caderno, então, nós temos a parábola do Pai misericordioso colocada em paralelo com o nosso pedido a respeito do perdão no Pai Nosso. Perdoai nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Então, a atitude do Pai diante dos 2 filhos.
os filhos que se aproximam do pai com seus discursos prontos. Tanto o mais novo que prepara seu discurso, talvez pudéssemos dizer, prepara a sua oração com antecedência, vem ao longo caminho ruminando estas palavras e até começa a dizê-las quando se encontra com o pai, e até o filho mais velho, que quando o pai chega já está com as palavras prontas, né? Nem o chama de pai, nem chama o irmão de irmão, mas esse teu filho. Então o filho mais velho também tem palavras prontas. E a ação do pai diante daqueles dois filhos é uma ação surpreendente, né? Ele quebra aquele discurso pronto, aquele discurso pré-concebido, e vem com essa atitude da gratuidade, né? Da paciência, do perdão, da compaixão, da misericórdia. Então, assim, se na primeira parábola, a respeito do pão de cada dia, a gente vê que a oração realmente é aquilo que nos sustenta, é a necessidade nossa de cada dia, e Deus nos concede, assim como o pão, a possibilidade de falar com Ele, pelo Espírito que Ele nos deu, que a gente percebe na primeira parábola. Nesta segunda, a gente percebe assim, que por mais que nós tenhamos algum tipo de discurso pronto, palavra pronta para chegar diante de Deus e rezar, Ele nos surpreende com sua atitude, com sua gratuidade, né, com sua compaixão e misericórdia. É surpreendente essa forma com que Deus vem ao nosso encontro quando vamos ao encontro dele na oração. Padre, e a parábola da viúva, o juiz e a fé, em Lucas 18, de 1 a 8? É uma parábola, como as outras duas, né? Muito profunda, interessante. São muitos elementos de todas as parábolas, inclusive muitos elementos destacados aqui pelo Monsenhor Pita, mas o tempo não nos permite, né? Por isso vale a pena adquirir e ler esse caderno sobre a oração, o 5º caderno. A viúva representa uma das pessoas, uma das classes, né, mais sujeitas a situações difíceis do mundo. Então, as mais expostas às dificuldades da vida eram as viúvas, as mais desguarnecidas naquele tempo. E o juiz, então, simboliza o oposto, o extremo oposto, aquele que tem o poder de decidir, de determinar, de legislar, de definir. Então, assim, aquela viúva, a gente se lembra bem da parábola, ela vai importunando, vai recorrendo ao juiz até que ele dê uma solução ao seu caso. Então a beleza da parábola aqui está na perseverança da viúva que não desiste da sua causa. Ela persevera em busca daquilo que ela espera. E esta parábola, ela está ligada então ao pedido de Jesus sobre o não nos deixar cair em tentação, que não caiamos em tentação. Qual foi a tentação que aquela mulher encontrou? A tentação dela foi desistir da fé, de que o seu problema fosse resolvido. Então, assim, a beleza dessa parábola, a sublimidade desta parábola é mostrar que se não nos deixeis cair em tentação do Pai Nosso, não pode ser restringido a uma tentação simplesmente moral. A grande tentação na qual nós não podemos cair é a tentação de desistir da fé. Essa é a grande tentação, e a viúva, para nós, é um modelo de uma pessoa que não desanimou, continuou pedindo, tentando contra tudo e contra todos, né, até conseguir que seu problema fosse solucionado. Então, esta parábola está em paralelo com o pedido de não nos deixeis cair em tentação. Ela ilustra bem de que tentação estamos falando. Não podemos restringir, insisto, tentação simplesmente a questões morais. É algo muito mais amplo. A tentação maior é a tentação da fé, que, como a viúva, a gente não se deixe cair na tentação de desistir. E, claro, Deus é infinitamente melhor do que aquele juiz, e nós não precisamos nem recorrer tanto. Deus é muito mais ágil e rápido e disponível diante da nossa fé. Padre, a parábola do fariseu, o publicano e a santidade do templo em Lucas 18, de 9 a 14. A parábola do fariseu e do publicano, né? Jesus conta esta parábola num contexto do templo. Ele coloca, então, o Monsenhor Pita em paralelo esta parábola do fariseu e do publicano com o pedido do Pai Nosso: santificado seja o vosso nome, ou seja, o teu nome. Então, esta parábola em paralelo com o pedido de santificar o nome de Deus. A gente se lembra bem desta parábola, mas só para trazer ainda mais a memória, aquele fariseu, ele tem uma atitude um tanto quanto soberba de rezar. Ele, em sua oração, ele critica as outras pessoas,
Ele agradece por não ser como os outros. A soberba é tão grande que ele se coloca num nível superior aos demais e, estando num nível superior aos demais, ele se sente mais perto de Deus. Então ele critica a atitude, né, de pecadores, né, de quem erra, e critica a atitude, sobretudo, daquele publicano que estava ali orando com ele. Ao passo em que a oração do publicano é uma oração carregada de humildade, de verdade. O publicano está ali nu diante de Deus no seu momento de oração. Ele não se atreve a levantar a cabeça. E a oração dele é curta, não tem muitas palavras, como a do fariseu, que utiliza muitas palavras e, sobretudo, palavras para diminuir os outros e para se exaltar. A oração do publicano tem poucas palavras. Ele simplesmente pede que o Senhor tenha misericórdia dele, reconhecendo a sua condição e reconhecendo ao mesmo tempo que só Deus pode vir em auxílio da sua condição tão miserável. Então, aqui estão dois tipos de oração que nós podemos adotar na vida. Uma mais soberba, carregada de palavras, orações que diminuem o outro e nos elevam, ou uma oração como a do publicano, na qual nós nos colocamos nus, despidos diante de Deus, da forma com que somos, sem vergonha, sem medo, e deixamos que Deus venha em nosso auxílio com a sua misericórdia. Então, quem santificou o nome de Deus, né, verdadeiramente não foi o fariseu, foi o publicano. Então, essa oração, colocada em paralelo com o pedido de santificado seja o vosso nome, quem foi fiel a esse pedido, santificado seja o vosso nome, foi o publicano e não o fariseu. Padre, a quinta parábola mencionada pelo Monsenhor Antônio Pita é a parábola da figueira e a aproximação do reino, em Lucas 21, de 29 a 36. Vejam a beleza da disposição das parábolas. Lá na primeira, ao final dela, depois cada um pode tomar sua Bíblia em casa e lê-las todas, né, com atenção, mas na primeira, então, o Senhor dá o seu Espírito. Quem nos permite falar com Deus, quem nos capacita a falar com Deus é o Espírito que foi derramado em nossos corações. O Espírito que nos foi dado pelo Pai, o mesmo Espírito que esteve sobre o Filho e nos é dado pelo Filho também. É o Espírito que nos move, e a oração, então, movidos pelo Espírito a falar com Deus, com o Pai, como Jesus nos ensina, deve nos levar ao momento da maturidade, a maturidade da nossa fé, da nossa vida de oração. E uma fé amadurecida, ela está em sintonia com o reino de Deus. Não apenas com as nossas necessidades particulares, com os nossos desejos de cada dia, com aquilo que se apresenta como urgente na nossa vida no dia a dia, mas assim, uma oração madura, uma oração profunda, alguém que se deixa ser conduzido pelo Espírito, como ouvimos falar do Espírito na primeira parábola, ele consegue ter uma percepção dos sinais de Deus, dos sinais do reino acontecendo no meio de nós. Essa parábola da figueira é colocada em paralelo com o pedido da oração do Pai Nosso sobre o reino. Então, Jesus nos mostra qual deve ser a nossa atitude orante quando falamos venha a nós vosso reino. Então, assim, essa atenção que precisamos ter aos sinais da vida. Assim como os sinais da figueira apontam para esse tempo da maturidade, para uma outra estação, nós também precisamos, né, na nossa vida de oração, estarmos atentos aos sinais de Deus, aos sinais dos tempos. Não podemos ficar trancados, fechados, né, na nossa vida de fé. Há muitos que fazem uma divisão às coisas de Deus e às coisas do mundo. Não, a gente tem que estar atento a tudo que se passa no mundo. Jesus rezava olhando o mundo e percebia no mundo sinais do reino acontecendo. E como discípulos de Jesus, a nossa oração precisa ser uma oração que nos leva a contemplar as realidades, as coisas da vida, as coisas cotidianas, e a perceber em tudo que se passa o reino de Deus acontecendo já no meio de nós, e é um reino que nos fomenta a esperança de uma plenitude, né? O reino de Deus que vai acontecer em plenitude, e esses sinais do reino já acontecendo hoje, aqui e agora, como na parábola da figueira, eles nos enchem de esperança para continuarmos o nosso caminho em direção ao reino em sua plenitude. Padre, olhando para esses diversos locais nos quais Jesus fala sobre a oração, dá para apontar o que seria um lugar ideal para a oração? Essa pergunta é maravilhosa, sim, muito importante. Jesus, no diálogo com a samaritana, ele diz que a gente não vai adorar a Deus num lugar ou no outro, mas em qualquer lugar, desde que a gente faça isso em verdade e no Espírito, né? Então, assim, a oração para Jesus não dependia de lugares. Ele conseguiu rezar no deserto,
ele conseguiu rezar no alto de uma montanha, mas ele também rezou na planície. Ele rezou no momento de grande alegria ou em momentos de grande alegria. Ele rezou em momentos de grande tristeza, desde a transfiguração, né, no monte, até outro monte, como no Monte Calvário. Ele também reza no momento da sua morte. Ele reza no templo, mas ele também consegue estar na sinagoga e fazer a sua oração, lendo o livro do profeta Isaías. A oração de Jesus não está condicionada a lugares, né, determinada por lugares. E também não está determinada a fórmulas. A oração de Jesus acontece em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer momento. E é uma oração que acontece de todo e qualquer jeito. Penso que esses ensinamentos a gente poderia aplicar na nossa vida. Claro, humanamente tem lugares aos quais afetivamente nós estamos mais ligados. Jesus talvez afetivamente estivesse mais ligado à oração na montanha, ele reza muito nas montanhas. Talvez afetivamente ele estivesse ligado ao rezar de madrugada, em lugares mais silenciosos. Então cada um de nós certamente tem aquele lugar especial onde reza, tem aquele horário melhor para falar com Deus, mais tranquilo, mais silencioso ou não. Então cada um de nós tem suas preferencialidades. Mas elas não podem ser um impedimento para que a gente reze sempre, para que a gente reze em qualquer lugar, em qualquer momento. E o nosso critério de lugar para rezar, à luz de Jesus, não pode dizer que o outro está rezando no lugar errado, que o outro está rezando num lugar equivocado, num horário ruim, ou de um jeito errado. O jeito que a gente descobre de falar com Deus não pode ser um padrão para obrigar a todos a rezarem com Deus, né? Então, essa liberdade de Jesus diante da prática da oração, e essa facilidade dele de rezar em todos os lugares imagináveis, possíveis, isso para nós assim é um grande alento, né? Nós também podemos e devemos rezar sempre, em todo lugar, e da maneira com que a gente achar que tem que rezar, desde que estejamos alinhados a Jesus. Padre, para a gente concluir, né, esse assunto e retomando as 5 parábolas, o Monsenhor Antônio Pita aponta 5 fases da escola de oração de Jesus à luz dessas parábolas, né, que a gente comentou. Quais são elas? Então vamos tentar sintetizar essas 5 fases, né, desta ligação bonita que o Monsenhor Antônio Pita faz entre cada pedido do Pai Nosso, no relato de Lucas, e as 5 parábolas da oração, cada parábola ligada a um pedido, como temos dito. Quanto à nossa vida de oração, um esquema a partir desse caderno, nós primeiramente precisamos passar de uma oração que seja uma oração movida pela necessidade, passando ao hábito de rezar no Espírito Santo. Então a gente não pode ficar restrito à oração de necessidade, como aquele homem que pediu o pão ao seu vizinho porque necessitava ajudar alguém que chegou, né? Então, passar da necessidade ao hábito de rezar, e esse hábito de rezar movidos pelo Espírito Santo, a primeira fase. A segunda, quando a gente pega a parábola do Pai Misericordioso, talvez passarmos desta oração de discursos prontos, de palavras repetidas, decoradas, até a oração como um lugar de aprendizado. Assim como o Pai surpreendeu os 2 filhos que prepararam aqueles 2 discursos, o Pai os surpreende, né, com suas palavras. Então, fazer da oração não um lugar de palavras prontas, preconcebidas, mas assim passarmos para orações espontâneas, a oração como um lugar de diálogo com Deus, um lugar de aprendizado, né? A segunda fase. A terceira, assim como a tentação daquela viúva diante do juiz não foi uma tentação moral, mas uma tentação de, quem sabe, desistir da fé, né? Desistir da sua causa, e ela perseverou. Então, a oração para nós é um terceiro nível, uma terceira fase, como força da fé para a gente não cair em tentação. Onde nós vamos conseguir a força necessária para não cairmos em tentação? Na oração. Então, a terceira fase, a oração como força à nossa fé, e a nossa fé fortalecida não nos permitirá cairmos em tentação. A quarta fase nos mostra que a gente precisa deixar aquela oração narcisista, apenas voltada para si mesmo, e aquela oração narcisista e moralista, porque condenando os outros. Há muitas pessoas que rezam assim, né? Pensam apenas em si mesmas, e quando falam dos outros é para criticar os outros na oração. Então a gente tem que passar desse tipo de oração narcisista e moralista para uma oração humilde, espontânea, natural, como a daquele publicano no templo, né? Então essa é a oração que nos santifica e que santifica o nome de Deus. É uma oração mais humilde, simples, mais espontânea, natural,
a quarta fase. E a quinta fase é a da maturidade, né? Uma vigilância contínua, uma vigilância constante, para que vigilantes a gente consiga perceber os sinais de Deus, os sinais dos tempos, a vontade de Deus em nosso cotidiano, mas não sinais de Deus para a minha vida exclusivamente. Isso é muito narcisismo. Deus está dando sinais para mim, para vocês, para que nós percebamos o reino. Não é sinal dele porque eu sou mais especial que os outros, não é sinal dele para você porque você é mais especial do que qualquer pessoa, não. Os sinais dos tempos, os sinais de Deus, são sinais para todos nós, para que nós percebamos o reino de Deus acontecendo agora, e perceber esses sinais do reino acontecendo agora nos leva então a ter uma esperança ainda maior no reino de Deus para o qual caminhamos em definitivo, né? Então a fase da maturidade, a quinta fase, tem a ver com a vigilância, e a vigilância nos permite perceber sinais do reino de Deus na nossa vida. Padre, mais alguma coisa que o senhor gostaria de comentar que a gente acabou não falando? Penso que diante do nosso jubileu de 2025, né, peregrinos da esperança, quem nos permite peregrinar com o coração cheio de esperança é a oração. Então nós estamos caminhando na fé desde o dia em que nascemos, fomos batizados, estamos percorrendo um longo caminho juntos como irmãos, enquanto igreja. Jesus vai à nossa frente, e nessa nossa peregrinação marcada pela esperança, o combustível da esperança nesse nosso caminho é a oração. Por isso, muito sábia a proposta, né, do Papa Francisco, e, portanto, a proposta da Igreja para todos os seus membros, de, nesse ano de 2024, que antecede ao ano jubilar, que nós reforçássemos, destacássemos a importância da oração na vida de um cristão. Eu sei que todos temos um dia corrido, agitado, muitas atividades, mas isso não pode ser desculpas para não rezar. Jesus, a gente vê isso nos evangelhos, teve 3 intensos anos de vida missionária até sua morte e ressurreição e ascensão à direita do Pai. Muita coisa ele fez, uma vida intensa, e todas as suas atividades não foram desculpas para que ele não rezasse. Em Jesus a equação é mais ou menos assim: ele trabalha muito, com muita intensidade, e ele parece rezar com a mesma intensidade com que trabalha. Então essa desculpinha nossa de cada dia, o dia está corrido, não tenho tempo de rezar, isso não convence. Porque se a gente diz isso, a gente está dizendo que Jesus talvez fosse um desocupado e por isso ele rezava tanto. E a gente sabe bem que não. Jesus era muito ocupado em sua vida pré-pascal, e as suas muitas ocupações não impediram que ele rezasse, falasse muito com o Pai no Espírito Santo. Então, no seu dia a dia corrido, querido irmão, querida irmã, não deixe de separar um tempo para falar com Deus. Padre, muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo aqui no 6º episódio do nosso podcast, Ano da Oração, Cantores da Esperança. Muito obrigada pela conversa, por toda a reflexão, por toda a partilha. Eu quem agradeço, e continuemos caminhando juntos e rezando uns pelos outros. Muito obrigada, Padre Alfredo. Muito obrigada, Renata. No próximo episódio vamos conversar sobre o 6º volume da coleção Cadernos sobre a Oração, com o tema A Igreja em Oração. Quem estará conosco é o Padre Wendel Perry dos Santos. Obrigada a todos que nos acompanharam e até a próxima. Termina aqui o 6º podcast sobre o Ano da Oração, Cantores da Esperança. Produção e apresentação, Juliana Mastelini Moisés e Renata de Paula. Trabalhos técnicos de Edgar Vieira, o Romário e Everton Gasparini. Podcast Ano da Oração, Cantores da Esperança.